Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais esse episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Neste episódio nós vamos falar sobre um tema de extrema importância que é fundamental para a nossa prática, um assunto sobre medicações psiquiátricas. Este tema vai ser dividido em duas partes e essa é a primeira parte do tema de medicações psiquiátricas do Papo de Psiquiatra. Bom, claramente este é um tema absolutamente fundamental para a nossa prática e a gente pensou aqui em um grupo de dúvidas, uma série de aspectos fundamentais sobre esse assunto que a gente acha que são questões frequentes que surgem no nosso consultório e acho que seriam úteis para um grande público, né? Já que esse tema hoje também é um tema da mídia, é um tema que também afeta muita gente, então as pessoas devem querer saber sobre o assunto, né? Então, acho que a primeira coisa para a gente conversar aqui, a premissa de um diagnóstico para uma medicação, né? Então, como é que o médico psiquiatra, ou às vezes o médico que não é psiquiatra, no nosso caso nós três somos, né? Como é que parte da premissa que, bom, vou usar uma medicação aqui, né? Exato, Pedro, eu acho que esse é um dos questionamentos assim, mais frequentes na nossa prática. Um dos primeiros aspectos que a gente tem que colocar, a primeira coisa é assim, o uso da medicação psiquiátrica geralmente vai ser indicado em casos assim, de um diagnóstico psiquiátrico. Né? Ou seja, quando a pessoa eventualmente tem um quadro de depressão maior, um quadro de um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de pânico ou até um transtorno bipolar. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai num psiquiatra, o psiquiatra vai fazer uma avaliação clínica completa e, através dessa avaliação clínica, ele vai fazer essa formulação diagnóstica, ou seja, ele vai dar um nome para aquele quadro clínico que o paciente está vivendo. E, a partir daí, existem as medicações que vão ser indicadas. Então, por exemplo, eventualmente, se a pessoa tiver uma depressão maior, e daí a pessoa vai poder, por exemplo, usar um antidepressivo. Eventualmente, se a pessoa tem um transtorno bipolar, existem os estabilizadores de humor. A gente vai falar um pouquinho mais ao longo desse episódio sobre essas classes de remédio. Então, esse acho que é o primeiro aspecto fundamental, básico, da indicação, né, da medicação psiquiátrica. Eu acho que, e um ponto importante de lembrar é que essa medicação ela não é usada apenas em último caso. Então, acho que essa é uma ideia, né, que muitos pacientes eventualmente trazem pra gente, assim, ou seja, nossa, a pessoa está usando uma medicação psiquiátrica, então quer dizer, é um caso grave, ou eventualmente quando a pessoa já tentou múltiplos tratamentos e muitas vezes tratamentos alternativos, muitas vezes não baseados, né, em evidência científica, e daí, vamos dizer, a pessoa já está com um quadro já mais arrastado e mais crônico, bom, pronto, daí virou um momento de... Então, eu acho que essas são algumas ideias que a gente quer passar, né, ou seja, não necessariamente a pessoa está tomando um remédio, que ela está com um quadro gravíssimo, um quadro, assim, que, vamos dizer, em último caso, né, como dizem por aí, né. Então, acho que esse é um dos aspectos fundamentais básicos, né. Bom, acho que o Marcos fez um resumo aqui excelente dessa primeira premissa de que como é que a gente usa para escolher uma medicação. Sobre diagnóstico especificamente, tem o episódio primeiro, né, o episódio piloto desse podcast, em que a gente fala muito sobre diagnóstico, então você pode escutar esse podcast, porque claro, a gente não vai repetir aqui. Mas uma questão importante que o Marcos trouxe, queria a gente elaborar aqui, é essa questão de gravidade, né? Nós não estamos falando que nós não medicamos qualquer sintoma, a gente não deve... O paciente que tem qualquer sentimento mais intenso, não se trata de medicar sentimentos negativos quaisquer, mas não estamos aqui em uma circunstância, não é essa a prática, não é isso que está na evidência científica, medicar só os pacientes em último caso, ou quando o paciente fez tudo o que poderia. A medicação não tem essa função e com frequência nós vemos isso acontecer e isso com frequência se torna uma situação difícil. Um paciente que acabou, por uma série de razões, procrastinando o início de uma medicação, tornando com muita frequência, infelizmente, o quadro mais difícil de tratar. Isso está bem claro na literatura, né? Tipicamente, os pacientes procuram auxílio muito tempo depois de que o quadro já estava instalado
e os sintomas já tinham intensidade e já havia prejuízo cotidiano de funcionalidade o suficiente para indicar o tratamento, né? Aí qual diagnóstico vai indicar para a gente quais são as medicações que se mostraram benéficas no tratamento daquele problema de saúde em questão nos estudos bem feitos. Sim, e eu acho que uma coisa importante também é que nem a gente comentou no episódio piloto, né? A gente vai medicar uma condição psiquiátrica muito bem estabelecida, muito bem estudada, para as quais o uso da medicação já foi estudado, estabelecido, sua dose, eficácia, todo esse tipo de coisa. E vale a pena lembrar também daquela metáfora que o Pedro comentou antes, do tripé, né? Ou seja, a medicação está dentro de um contexto de tratamento no qual a gente tem a terapia, a medicação e mudança no estilo de vida, né? Então o paciente tem essas três coisas que a medicação é um desses três importantes pilares. Ou seja, a ideia de um tripé no sentido de que, puxa, um tripé precisa de três coisas, né? Então, não é que todo mundo que tem algum transtorno mental vai precisar de medicação, em grande parte sim. E se o indivíduo precisa, ele vai usar a medicação. E aí, em geral, tem indicação de uma psicoterapia, porque terapia é um instrumento baseado em evidências, se for estudado para a maior parte dos transtornos mentais, quase todos os transtornos mentais, podemos dizer assim, né? E o outro tripé, que é autocuidado, né? Mudanças de estilo de vida, cuidado consigo, mas claro que o nosso tema aqui é medicação. Mas para trazer que medicação é um aspecto fundamental do tratamento psiquiátrico e a gente deve valorizar a medicação e, obviamente, né, usá-las de maneira sábia, sensata e alinhada às evidências científicas para benefício dos pacientes, né? E eu acho que isso acaba entrando num outro tema que gera muita dúvida, a gente já reparou entre os pacientes e pessoas que não são da área, sobre o nome das medicações, né? Porque ficou consagrado na psiquiatria que tem os antidepressivos, tem os estabilizadores de humor, tem as medicações antipsicóticas, tem os calmantes, como as pessoas gostam de dizer, e muitas vezes esses nomes são pouco instrutivos, né? Que eles estão consagrados. Muitos pacientes têm dúvida, por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade, por que eu estou tomando um antidepressivo? Eu li na bula que essa medicação que eu estou tomando foi desenvolvida para esquizofrenia, mas eu não tenho nada disso, não tenho alucinação, não tenho delírios, por que eu estou tomando um antipsicótico? E a gente sabe que as medicações psiquiátricas dessas classes que eu acabei de mencionar têm diversos usos, na verdade. Inclusive, teve um movimento recente na psiquiatria de tentar renomear as medicações para serem mais condizentes com a sua função em termos de neurotransmissores serotoninérgicos, por exemplo, medicações que aumentam a disponibilidade da serotonina, mas isso acabou não pegando tanto assim, nem no meio, por causa desses outros nomes estarem consagrados, né? Isso mesmo, Marcelo. Acho que o Marcelo tocou num ponto importante, né? Quer dizer, existem vários psicofármacos hoje em dia, ou seja, várias medicações, vários tipos de remédios, né, que o psiquiatra pode prescrever. Não necessariamente só o psiquiatra, mas geralmente os psiquiatras prescrevem mais essas medicações. E essas medicações, elas geralmente são classificadas, né? Então, quer dizer, existe, como o Marcelo falou, os antidepressivos que comumente, né, são muitas vezes prescritos para depressão, mas realmente esse nome assim, acaba sendo um pouco, vamos dizer, ruim, né, do ponto de vista científico. Justamente isso pode funcionar para vários outros problemas, mas resumidamente, quer dizer, existem os antidepressivos, existem os estabilizadores de humor, existem os antipsicóticos, existem também os benzodiazepínicos, calmantes, ansiolíticos e hipnóticos, e também os psicoestimulantes, né, que são os remédios muitas vezes prescritos para vários tipos de problemas, muitas vezes comumente, por exemplo, para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é importante a gente, vamos dizer, apontar para esse problema, porque de classificação, porque muitas vezes as pessoas elas podem realmente ficar muito assustadas, né? Então, por exemplo, a pessoa eventualmente usando um antipsicótico, né, uma dose baixa, e às vezes ela está usando isso por um período momentâneo devido a um problema que não tem absolutamente nada a ver com psicose, né? Acho uma questão interessante porque isso também não acontece só na psicofarmacologia, isto é, na farmacologia de medicações que tratam transtornos mentais, né? Mas também acontece na medicina geral. Então, se você, por exemplo, pegar o exemplo de beta-bloqueadores, é uma classe de remédios super antiga e que você pode usar para tratar hipertensão, são usados para insuficiência cardíaca, mas também são usados para
enxaqueca e tremor. Então você imagina isso. Ou seja, não é uma questão só da nossa área da psiquiatria. Então é muito uma questão que os problemas de saúde não têm copyright sobre os remédios, né? Então a depressão não tem copyright sobre os antidepressivos, de maneira que os antidepressivos podem ser usados para inúmeras finalidades. O Marcelo falou aqui, puxa, grande maior parte de antidepressivos foram estudados e a gente sabe que eles são eficazes para tratar transtornos ansiosos, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, também transtorno de estresse pós-traumático, né, de outra categoria. Ou seja, os remédios têm a gente tem essa fluidez de uso das medicações. Então as pessoas às vezes se assustam muito, como aqui vocês dois falaram, de uso de antipsicóticos para finalidades que não são uma psicose como a esquizofrenia, né? Então, a bem da verdade os antipsicóticos podem ser usados, tem evidência também para transtorno bipolar, tem evidência para alguns quadros depressivos, e também são usados em outros problemas de saúde, inclusive, por exemplo, para pacientes em delirium, com confusão mental associada a alguma doença clínica, quando os pacientes estão hospitalizados, por exemplo, estão lá com Covid grave, está com delirium, alguns pacientes acabam recebendo também antipsicóticos. Então, só para também dizer, não existe essa especificidade, uma medicação, um problema de saúde. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Outro tópico que a gente vai falar sobre a escolha da medicação em si, né? É claro que, puxa, o psiquiatra vai olhar, vai pensar, puxa, tem esse diagnóstico, a gente tem transtorno de pânico. E a gente olha, puxa, quais são as medicações que foram bem estudadas e que foram aprovadas para o tratamento de transtorno de pânico, quais são dessas medicações que se encaixam melhor nas características do indivíduo, seja dos efeitos colaterais, que para aqueles indivíduos seriam os piores efeitos colaterais, ou em termos de acesso, porque, por exemplo, existem serviços de saúde em que existe uma limitação de acesso. O SUS não tem todas as medicações disponíveis no seu rol que tem nas farmácias, que tem disponíveis no Brasil. Também vai olhar uma outra característica que é resposta pessoal prévia. Essa característica é muito valiosa. Se o indivíduo no passado se deu bem com uma medicação em termos de melhora dos sintomas, em termos de efeitos colaterais manejáveis, esse remédio é um fortíssimo candidato no futuro se porventura o indivíduo voltar a ter os mesmos sintomas. E também o psiquiatra vai ter um julgamento clínico da experiência dele com a escolha de uma medicação que ele sente que tem dentro do rol daquelas que tem evidência, aquela que se encaixa melhor aos sintomas que um paciente tem. Então, a escolha da medicação vai por aí, né? Exatamente. Acho que esse é um ponto muito importante, né? O balanço entre a eficácia e os efeitos colaterais das medicações, né? O que a gente sabe é que, claro, qualquer medicação que a pessoa for eventualmente tomar, pode ser inclusive desde um analgésico simples até eventualmente um antidepressivo, um estabilizador de humor, existe o potencial de ter alguns efeitos colaterais, né? Então, a gente sempre está, vamos dizer, pesando um contra o outro, né? Para ver se o paciente vai ter um benefício maior de usar aquela medicação do que não usar. Então, por exemplo, né, esse é um exemplo importante, que acho que dos mais comuns na nossa prática é justamente isso. Por exemplo, os antidepressivos, quando a gente começa a prescrever um antidepressivo para um paciente que tem um transtorno de ansiedade, ou mesmo uma depressão, o que acontece é que assim, esses pacientes eles começam a ter, vamos dizer, alguns efeitos colaterais que são efeitos colaterais iniciais, que são efeitos colaterais geralmente benignos, temporários, e claro que podem ser desconfortáveis e que tendem a passar ao longo do tempo, geralmente em questão de dias, até o efeito antidepressivo começar, né? Que geralmente o efeito antidepressivo vai começar a ser percebido pela pessoa a partir da segunda semana, e ao longo do tempo isso tende a ser percebido ainda mais, assim, depois passando pela terceira e quarta semana. Então, acho que esse é um ponto que às vezes pode eventualmente assustar algumas pessoas, né? Os efeitos colaterais. E claro que a gente se preocupa muito com isso, porque alguns efeitos colaterais são manejáveis, né? Como o Pedro falou, e tem alguns que realmente a pessoa pode escolher não querer passar por isso, ou eventualmente a gente tem que trocar por causa disso, ou seja, está superando a eficácia, né? Os pontos positivos. Então o psiquiatra ele sempre tem que estar fazendo esse raciocínio junto com o paciente, para escolher e manter uma medicação.
um ponto interessante disso que o Marcos acabou de comentar, que felizmente, né, nos últimos anos de evolução da psicofarmacologia, os efeitos colaterais, eles ainda, claro, continuam presentes, mas diminuíram consideravelmente. As drogas novas que estão surgindo, um exemplo, por exemplo, são os antidepressivos, né? Os antidepressivos passaram por uma série de evoluções e as drogas hoje disponíveis para tratar a depressão têm muito menos efeitos colaterais do que as que existiam há 40 anos, por exemplo. Então, tem esse ponto até otimista, né? Que dá para a gente, na maioria dos casos, conseguir um tratamento eficaz com efeitos colaterais, em geral, pelo menos toleráveis, né? Acho que essa questão de ser tolerável é o aspecto central, né? Porque se a gente pensar, qualquer bula que for, se a gente for ler, ou qualquer paciente for ler uma bula, tem uma bula em cada caixa de remédio, né? Então o paciente sempre vai ter acesso à bula, e na bula vai ter uma lista de efeitos colaterais que é uma lista muito grande. Alguns pacientes se surpreendem, como que na bula está escrito que o remédio pode causar diarreia e obstipação. O remédio pode melhorar a dor de cabeça e piorar a dor de cabeça. Ele pode gerar aumento de apetite e diminuição de apetite. Quer dizer, tem alguma coisa aí que mostra que ou a bula talvez tenha um filtro bastante não rigoroso, vamos chamar assim, para incluir efeitos colaterais nessa lista, ou o remédio tem um efeito nas pessoas que é um efeito muito variável, depende de cada pessoa. E no fundo, o que importa, eu acho que isso, o Marcos colocou todo esse cronograma dos efeitos das medicações, aqui dando um exemplo, que o exemplo dos antidepressivos é muito paradigmático para isso, puxa vida, primeira pergunta, os efeitos colaterais iniciais, que acontecem lá na primeira, talvez até a segunda semana, e aí podem ser efeitos colaterais gerais, um pouco de náusea, um pouco de dor de cabeça, um pouco de diarreia, um pouco de epigastralgia, um pouco de tremor. Se esses efeitos colaterais eles são importantes a ponto de tornar insuportável usar a medicação. Uma estratégia que se usa com frequência para que isso não aconteça é uma titulação lenta, isto é, não começar a medicação com uma dose alvo de uma vez. Alguns remédios têm gotas que permitem essa estratégia, ou quebrar o comprimido mesmo, coisa que é possível de fazer na maior parte das vezes, não sempre, mas muitos remédios têm essa possibilidade. Dessa forma, tendo esses efeitos colaterais iniciais de maneira muito mais atenuada. Tem gente que nem sente nada, mas a pergunta é, depois que os efeitos colaterais passam, se o efeito benéfico se instala, como o Marcos falou aí, a partir da segunda, terceira, quarta semanas, vai valer muito a pena ter passado por alguns efeitos colaterais desagradáveis por uma semana, né? Então, se a gente tem uma estratégia para manejar isso, acaba valendo a pena, né? Então, a pergunta no final é o seguinte, se o indivíduo continua com as medicações, passa por um período que pode ser um pouco difícil, mas também a gente está falando assim, mas tem um monte de gente, porque os pacientes eu conto, ele não sentiu nada, depois você falou que eu ia ter o efeito colateral, mas eu nem tive, então melhor ainda, né? Se valeu a pena, quantos por cento dos pacientes vão tolerar e vão ficar bem? Uma parte. Então, no fundo, é uma persistência que vale a pena. Puxa, raramente a gente vê alguma circunstância em que esses efeitos colaterais são insuportáveis. Ou, puxa, um paciente tem uma diarreia que não dá, né? Eu não vou conseguir lidar com essa diarreia, o paciente fala. Ou uma dor de cabeça muito intensa. Não é o mais comum. O mais comum são alguns efeitos que, se a gente manejar bem a dose, são toleráveis e dá para seguir em frente, né? E um outro ponto também bastante importante é sobre aderência, né? Ou seja, a pessoa criar o hábito de tomar a medicação. Na maioria das vezes as medicações que a gente prescreve é de uso contínuo, diário, e a pessoa criar um hábito para tomar a medicação, porque uma das coisas que mais acaba atrapalhando a eficácia do tratamento é esquecer diversas vezes de tomar a medicação, ou acabar sozinho, sem orientação médica, variando as doses. Então, isso também é um ponto central. E a gente sempre acaba tentando priorizar a tomada de medicação, se possível, uma vez por dia, ou o mínimo de vezes por dia possível, tentando ajustar a medida do possível de cada medicação na rotina do indivíduo, né? Porque isso facilita bastante a aderência. Essa questão é interessante porque são várias perguntas envolvidas, né? Se o remédio vai ser usado de forma contínua por um certo período, e bem mais para frente nós vamos falar sobre duração do tratamento e quando é que o remédio é retirado, para uma medicação ser usada regularmente, continuamente,
ela precisa ter efeitos colaterais que, se muito, são muito compensados pelos benefícios que trazem. Então essa é uma questão, né, é possível que haja alguns efeitos colaterais ao longo do tempo, mas eles têm que ser muito compensados pelo benefício do manejo de certos sintomas que permitam que a pessoa viva melhor. Isto é, o remédio tira do caminho da pessoa sintomas da vida dela, sintomas desagradáveis, sintomas intensos que fazem sofrer e que limitam a vida da pessoa em termos de sua autonomia e qualidade de vida, a ponto de compensar certos efeitos colaterais, né? E por quê? Também porque a eficácia da medicação depende do uso regular, do uso diário. Exatamente. E a questão da aderência ela é bem importante mesmo, porque isso vai depender muito de medicação para medicação, mas algumas medicações, eventualmente o paciente pode até parar de tomar alguns antidepressivos e sentir muito pouco, assim, né? Eventualmente quando para de tomar. E daí isso parece que as coisas estão indo muito bem, né? Muitas vezes esse efeito, essa recaída, né, esse exemplo específico de sintomas depressivos, isso vai acontecer depois talvez de algumas semanas ou até alguns meses, dependendo do caso. Então é por isso que a gente orienta bem os pacientes em relação a essa parte da aderência, porque pode ser que ele esqueça de tomar 1 ou 2 dias e não sinta muita coisa, mas isso em termos de probabilidade de ter uma recaída de sintomas ou uma recorrência, isso vai ser bem problemático. Agora tem outros antidepressivos e outros remédios que não, né? Que se a pessoa para de tomar 1 ou 2 dias, eventualmente ela pode ter alguns sintomas desagradáveis, né? Então, por exemplo, alguns antidepressivos, você não toma 1 ou 2 dias, a pessoa vai ter algo que chama síndrome de descontinuação, por exemplo. São sintomas desagradáveis relacionados à falta do antidepressivo, que desaparecem ou com o tempo ou se a pessoa volta a tomar um antidepressivo, por exemplo. Né? Mas isso, acho que depois assim, o tratamento contínuo em psiquiatria, depois que a pessoa está bem dos sintomas, talvez um dos desafios do psiquiatra é justamente isso, é como motivar e orientar a pessoa, né, a manter o tratamento da medicação, porque claro que isso vai depender de remédio para remédio, mas muitos remédios psiquiátricos, a gente vai falar um pouquinho mais de classe depois, né? Então, por exemplo, né, a classe dos calmantes, né, os ansiolíticos ou benzodiazepínicos, são remédios que quando a pessoa toma, ela muitas vezes vai sentir o efeito quase que, assim, quase que imediato, né, no curto prazo, em minutos. Os antidepressivos, por outro lado, não, né? Como o Pedro falou e o Marcelo também, vão demorar aí algumas semanas, né? Então, acho que a orientação acho que é a parte fundamental nessa parte de aderência, e que muitas vezes pode até não ser 100%, né? Às vezes a pessoa pode esquecer 1 ou 2 doses, mas assim, sempre tendendo a manter continuamente a medicação. Essa questão dos sintomas de descontinuação são importantes, né? Porque as pessoas sempre se perguntam, né? Puxa vida, eu parei de tomar lá a medicação dos que mais causam, né? Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, paroxetina, são esses os que mais frequentemente, dentre os antidepressivos, né? Que uma tontura, alguns sintomas às vezes peculiares, sintomas estranhos na cabeça, que a pessoa tem até dificuldade em descrever, sensações às vezes esquisitas, e que começam às vezes de horas a 1 a 2 dias que a pessoa ficou sem a medicação. Isso acontece porque o remédio, pela descontinuação, teve o seu nível no organismo, nível no sangue, com uma queda muito abrupta. Esse tipo de coisa é muito desagradável, porém é um fenômeno benigno e que passa em 1 a 2 semanas. Né? Isso é diferente de voltar a piorar o transtorno ansioso ou a depressão que o paciente tinha. São coisas diferentes, e uma questão muito importante que o Marcos falou aqui é que os pacientes te perguntam, né? Tá bom, se eu parar o remédio e eu vier a piorar da minha depressão, a piorar do meu pânico, em quanto tempo que isso vai acontecer? E isso pode demorar meses, isso pode demorar muito tempo, não tende a ser uma coisa que acontece rápido. Para algumas pessoas mas para a maior parte isso demora para acontecer. De maneira que a gente discrimina bem o que são sintomas de descontinuação e o que são sintomas de piora do transtorno mental, seja da depressão e da ansiedade, pela falta da medicação. Então temos esses dois conceitos bem separados, porque é importante que as pessoas entendam bem essas diferenças, né? E um dos pontos, até para a gente finalizar essa área, é que uma das coisas que a gente acaba ensinando e insistindo tanto para o paciente tomar a medicação da forma como é prescrito e pelo tempo correto,
é que quanto mais em depressão e ansiedade, por exemplo, é muito bem descrito que uma das coisas que faz com que a pessoa tenha uma evolução melhor, ou seja, uma melhor chance de ficar no futuro livre dos sintomas ou pelo menos com menos recaídas, é tomar pelo tempo adequado e retirar de maneira gradual. Então, essas recaídas por má aderência à medicação fazem com que o tratamento fique mais difícil, mais complexo. Então, a gente acaba sempre insistindo muito nisso, porque a gente sabe que quanto mais a pessoa toma a medicação pelo tempo adequado, ideal, e retirar de maneira bem gradativa, isso aumenta a chance de ela ter, no longo prazo, uma melhor evolução dos sintomas. Esse é um aspecto importante porque, falando aqui sobre o uso de antidepressivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos, seja para transtornos de humor, transtornos ansiosos, transtorno bipolar, para psicose, como esquizofrenia, depois que encontrou a medicação certa, encaixou a dose, manejou efeitos colaterais, e vai, vamos chamar assim, para uma fase de manutenção, em que a medicação fica com sua dose predominantemente estável, e aí visando aqui o que o Marcelo falou de prevenir que o problema volte, prevenir uma recaída de uma depressão, prevenir uma recorrência de um problema de saúde, como o Marcos falou, a ideia é manter a medicação para essa finalidade, porque é compreensível para o paciente, eu estou tomando o remédio enquanto eu não estou bem para ficar bem, mas uma vez que eu estou bem, por que eu preciso continuar tomando o remédio? Porque o uso da medicação pelo tempo apropriado, isso varia de caso a caso, tipicamente o remédio não deve ficar menos de 1 ano, mas a medicação pode ser que fique por muitos anos, em alguns casos, e existem alguns pacientes que vão receber a indicação de o uso da medicação por uma duração indeterminada, talvez para sempre. Mas, independente de qual for a decisão clínica, é importante manter por esse período justamente para que se previna a ocorrência de novos episódios. Um novo episódio depressivo, novos tempos da vida com transtorno de pânico e assim por diante. Isto é, a manutenção da medicação previne novas crises do que quer que seja. Um tema também fundamental sobre medicações é quando chega uma circunstância em que o paciente recebe a prescrição de mais de uma medicação, né? Isso está previsto nas orientações internacionais para tratamento de uma grande parte dos transtornos mentais, né? E sim, muitas vezes é necessário. Por outro lado, também é uma circunstância em que com frequência nós vemos exageros de o que a gente chama assim, de polifarmácia, muitos fármacos juntos sem necessidade, e que às vezes o trabalho é desprescrever isso, é reduzir a prescrição, enxugá-la em termos de dose, número de remédios de maneira sensata, paulatina, lenta. Então, assim, tem esse dilema, porque às vezes a gente precisa de muitas medicações, às vezes mais de 3, existem algumas circunstâncias em que isso é necessário, mas às vezes também a gente vê que isso acontece em circunstâncias que não se justificam, né? Sim, eu acho que isso que o Pedro falou é muito importante e realmente, né, vamos primeiro dividir as coisas. Tem casos, sim, casos mais complexos ou até casos simples, mas que por uma série de motivos você tem que usar mais de 1, 2, 3 medicações. Exemplo, um paciente com uma depressão leve ou moderada, ou seja, não é um caso tão grave, que acabou se beneficiando muito bem de um antidepressivo para depressão, mas, por exemplo, acabou o sono não se resolvendo por completo e a pessoa de todos os sintomas depressivos sobrou uma parcial falta de energia. É um caso clássico que a pessoa vai acabar tomando 3 medicações, né? Um antidepressivo, uma medicação só para melhorar um pouco da energia que acabou faltando e outra para insônia. Isso não é nada absurdo, é uma coisa clássica. Em geral, a gente procura medicações que não interfiram uma com as outras de maneira significativa e que caminham em paralelo assim no organismo da pessoa. Mas há sim os casos que acabam chegando, casos em geral complexos, difíceis, com diversas medicações, algumas delas redundantes e se somando efeitos colaterais, interações medicamentosas. E um dos motivos que a gente acaba vendo isso, sendo realista, é porque por uma conjuntura de coisas. Casos graves, acaba tendo uma coisa que é um termo
que se fala muito na medicina, que chama furor curans, né? O desejo genuíno e bem intencionado do médico, do terapeuta de ajudar o paciente, mas acaba nisso exagerando, errando a mão, por assim dizer, e prescrevendo medicações em excesso. Então, para a gente evitar que isso aconteça, a gente tem que ter uma ideia muito clara com a ajuda muito colaborativa do paciente e solicitar essa ajuda de cada medicação, qual é a sua função, o que ela está trazendo de bom, o que ela está trazendo de efeitos colaterais, ela está sendo útil, não está sendo útil, para a gente, quando for adicionar alguma outra medicação, lembrar de tirar aquelas que também não estão resolvendo muita coisa ou que estão causando algum tipo de efeito colateral, sem muito benefício para que não se chega numa polifarmácia, né? O uso excessivo de medicações de diversas classes. Essa questão de... O primeiro exemplo que você trouxe de uma depressão que acaba precisando de mais de uma medicação, né? É claro que, teoricamente, por exemplo, um antidepressivo que é prescrito para um paciente que tem uma depressão, essa medicação tem, a princípio, a intenção, a gente tem essa expectativa que ela melhore globalmente os sintomas depressivos, seja lá humor deprimido, falta de prazer com as coisas do dia a dia, pensamentos negativos repetitivos, culpa excessiva, insônia, aumento de apetite, vamos lá, um quadro depressivo. A gente espera que o remédio ajude em todos os sintomas. Entretanto, nem sempre é possível. E muitas vezes a medicação ajudou muito em várias dimensões de sintomas, mas não melhorou todas. Então, vamos lá, você usou um antidepressivo qualquer e melhorou tudo disso aí que eu falei, mas não melhorou a insônia, né? Aí, se o paciente, você está numa circunstância em que o paciente teve um benefício tremendo com a medicação, você vai mudar a medicação arriscando que esse benefício seja perdido? Tipicamente, vai se buscar uma medicação que encaixe com o primeiro fármaco que foi escolhido e que possa ajudar, aqui nesse exemplo, mas poderia ser outra dimensão do sintoma, uma medicação que possa ajudar no sono, né? E que de preferência não causa dependência, porque isso é um tema nosso depois também, né? Falar sobre quais remédios causam e quais não causam dependência. Então, na medida em que a gente também vê a intenção das medicações de sim trazer um benefício amplo, profundo e consistente, quer dizer, amplo no sentido da diversidade de sintomas que o paciente apresenta, profundo, de melhorar os sintomas, sim, integralmente, e consistente, de maneira estável ao longo do tempo, a gente vai buscar, muitas vezes, o uso de mais de uma medicação concomitantemente. Entretanto, e aí entra um pouco isso que o Marcelo falou, dessa expressão muito interessante que é o furor curans, de que existem alguns agrupamentos de sintomas para os quais medicações não têm uma grande eficácia. Sejam questões existenciais, seja algumas dimensões de sintomas, para o que a gente entende dos estudos que foram feitos, falam, olha, o benefício é pequeno, o benefício não é muito grande, os efeitos colaterais muitas vezes não compensam, e existem outras estratégias. Então, por exemplo, existem algumas dimensões de sintoma, mesmo de insônia, que a gente sabe que mesmo que se use uma medicação, se o indivíduo não tiver mudanças de hábito, o remédio vai ter um efeito, se muito, pequeno. E aí vem lá o que a gente falou do tripé, puxa vida, muitas vezes o uso da medicação precisa vir acompanhado de mudanças de hábitos, de mudanças de como é que a pessoa leva a vida. Insônia é um exemplo absolutamente clássico. Nesse contexto de um furor curans, que no fundo é um médico bem intencionado, que quer ajudar o paciente, que quer tratar os sintomas que o paciente tem, mas que acaba entendendo que todos os sintomas apresentados, todos os sintomas desagradáveis, todos os sentimentos negativos, tudo aquilo que é um problema clínico deve ser medicado. E isso não é verdade. Uma porcentagem muito grande dos problemas, sim, deve ser alvo de medicação, mas não tudo. Muita coisa, e coisas muito importantes, coisas às vezes graves, devem ser tratadas com estratégias psicoterápicas, com psicoterapia, com um aprendizado de habilidades de enfrentamento dos sintomas e ainda com mudança de estilo de vida. Não é o objetivo deste episódio especificamente, mas saibam que tem muita coisa em termos de saúde mental que não é para resolver com remédio. Eu não sei se ano que vem muda, porque sai uma medicação que para certa questão ajuda, mas nós, claro, trabalhamos com o estado atual da profissão, né?
Este foi mais um episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Falamos sobre medicação. Haverá um segundo episódio sobre medicação, mas espero que tenha sido aí muita informação útil para vocês. Então fique ligado para os próximos episódios. Obrigado por escutar a gente. Um abraço a todos.